Então, olá a todos, eu sou o Vitor Bariani, sou médico psiquiatra, bem-vindos a esse novo episódio. Eu queria dar boas-vindas aos meus amigos psiquiatras aqui também. Então, começando para quem já veio aqui, né, o Dr. Diogo Veiga, que é chefe do GRETA, o Grupo de Referência dos Transtornos de Ansiedade e do Humor, lá da Santa Casa. Bem-vindo novamente. Obrigado. Também é professor lá da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E estou aqui pela primeira vez com o nosso professor também, Matheus Figueiredo, que ele é chefe do Ambulatório de Controle de Impulsos da Santa Casa de São Paulo e também ele é psiquiatra forense, certo, Matheus? É isso aí. Então, no episódio de hoje vai ser muito importante a conversa com ele. E a gente vai falar do caso da Lindsay Clancy, né? Esse caso que está dando o que falar. Eu quero começar aqui fazendo um disclaimer, né? Então, em primeiro lugar, aqui somos 3 psiquiatras. Nenhum de nós teve acesso a Lindsay enquanto sendo nossa paciente, né? Portanto, estamos tratando aqui de informações 100% públicas. Informações foram veiculadas na imprensa americana, que muitos canais, inclusive do YouTube, tiveram prints, né, do processo. Então, tudo isso é de grande valia para a nossa informação. E que tem uma coisa muito importante que precisa ser dita, que nós, psiquiatras, não podemos emitir nenhum juízo particular em relação a Lindsay, né? Do tipo assim, nenhum de nós pode dizer Lindsay estava psicótica ou Lindsay não estava psicótica. No entanto, uma coisa é discutir o caso, a outra coisa é discutir as questões psicopatológicas que o caso suscita. Isso assim nós podemos pensar, né? E é de grande valia, de grande importância aqui para nós fazermos perguntas do tipo: uma paciente com transtorno bipolar que não é reconhecido, né? Por exemplo, no começo, pode apresentar piora, né? Quando colocado o antidepressivo, né? Ou do tipo assim, ao longo da clínica, o quão frequente é que pacientes com transtorno afetivo bipolar não recebam o diagnóstico, né, de TAB de modo precoce, que esse diagnóstico seja adiado muitas vezes, né? Ou, por exemplo, uma coisa que aconteceu ali no caso dela, a diferença entre pensamentos obsessivos acerca de machucar, né, os filhos e um pensamento psicótico, né, ou uma voz de comando acerca de cometer algum tipo de mal para seus filhos. Ou também, um outro exemplo, né, até que ponto o funcionamento aparentemente preservado, né, de uma pessoa pode excluir o fato dela estar psicótica ou não, certo? Em relação a esses disclaimers, meus colegas, tem alguma coisa a acrescentar? Acho que você falou tudo, tá tudo muito bem dito. Muito bom. Eu também acho isso. A gente não tem nada a dizer Do caso em si. do caso em si. Da Lindsay. E como o Vitor falou, independente que a gente soubesse, ainda que a gente tivesse as informações, isso é sempre detalhado em juízo, num contexto pericial. Então, acho que a valia aqui é o que você levantou mesmo, né? De discutir as potencialidades aqui, o que está em jogo. Nosso papel, acho que é mais discutir quais são os desfechos, talvez, sociais, dos pensamentos que as pessoas vão ter acerca desse caso, das discussões que isso vai levantar na sociedade. Eu acho que é um pouco mais nosso papel aqui, né? Perfeito. A Lindsay, ela está sendo julgada por ter tirado a vida, né? Vamos falar em termos aqui para o YouTube não cortar a gente. Ela tirou a vida dos seus 3 filhos, né? Então, o filho mais velho tinha 5 anos de idade, o filho do meio tinha 3 anos e o mais novo tinha 8 meses, tá bom? Ela tirou a vida desses 3 filhos de forma súbita e depois ela tentou tirar a própria vida, né? Não conseguiu, ficou paraplégica. Isso aconteceu em janeiro de 2023, acho que no dia 25 de janeiro, e agora ela está sendo julgada nos Estados Unidos. Isso tudo veio à tona. Alega-se que a Lindsay, ela tirou a vida dos seus 3 filhos, e a promotoria está acusando ela de fazer isso de forma intencional, deliberada e com um total domínio, né, das suas faculdades mentais. A defesa alega que ela estava num
quadro psicótico e que, portanto, ela não tinha o domínio daquilo que estava acontecendo, né? Mas, no meu entendimento, tanto a acusação quanto a defesa não sustentam nenhuma hipótese de que outra pessoa teria cometido o crime, né? A questão é se ela estava, de alguma forma, no domínio das suas faculdades mentais ou não. Basicamente, aqui há uma grande discussão diagnóstica, né? Então, se seria somente, digamos assim, um transtorno ansioso, depressivo, unipolar ou da ordem do toque, que é um pouco a sustentação da promotoria, ou se seria aqui um transtorno psicótico, né? Uma mania psicótica ou algum outro tipo de transtorno psicótico, que é a alegação da defesa, certo? Vamos olhar então aqui para o que é de dado público da informação da Lindsay antes do adoecimento dela. E o adoecimento dela começa ali com o nascimento do terceiro filho, tá bom? Aparentemente, né, a Lindsay tinha uma vida, vou chamar assim, entre aspas, comum, né? Ela era uma enfermeira especializada em trabalho de parto ali no estado de Massachusetts. Ela era casada com, aliás, ainda são, acho que são casados com, o marido dela chama-se Patrick. É conhecido que ela gostava muito da sua profissão e era, nas palavras, né, do próprio marido, dedicada à família. Tinha muitos sonhos em relação à família e ao trabalho, certo? Os 3 filhos eram, né, Cora, Dawson e Callan. Né? O Callan era aquele mais novo, que acabou falecendo aos 8 meses de idade. A descrição de familiares e pessoas próximas da família era que ela era uma mãe dedicada e uma profissional também muito dedicada. Mas uma das coisas inquietantes nessa história é justamente que, durante muito tempo, aparentemente não havia nada que permitisse às pessoas ao redor imaginar o que poderia vir a ser o desfecho, certo? Tem um dado, digamos assim, acho que da personalidade, do temperamento da Lindsay, que chama um pouco a atenção aqui, e aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? A partir do momento que acontece uma coisa, um desfecho trágico como esse, é muito tentador que a gente passe a olhar a história com um olhar enviesado, do tipo, então a gente olha para esse tipo de coisa que eu vou falar aqui, do tipo, isso aqui que já estava acontecendo já era uma mania, né? Ela já estava no estado hipomaníaco. Mas isso é claramente um viés, né? A gente tem que, de alguma forma, tentar encaixar as coisas, não com base no que já aconteceu, mas com um olhar o mais purificado fenomenologicamente possível, tá? Os relatos dizem que ela era uma mulher que, entre aspas, fazia tudo, né? Um pouco do que talvez seja uma estrutura meio hipertímica, né? Vamos chamar assim, do ponto de vista fenomenológico. Ela era muito ativa, tá? Então, ela chegou num momento, inclusive, a entrar num esquema de pirâmide mesmo, né? Acho que nos Estados Unidos tem uma certa legalização para isso. Um marketing multinível, né, do universo fitness, chamado Beachbody, tá? Então, o que era isso? Fazia parte de um estilo de vida, de você acordar por volta das 4, 5 horas da manhã, correr 3 milhas, depois fazer, né, exercícios de meditação, depois outros exercícios. Então, meio que você resolver tudo da sua vida pela manhã, uma coisa que tem até um termo, né, americano para isso, chamado Miracle Morning, né? Então, a manhã milagrosa. Então, tem muitos adeptos, né, desse Miracle Morning, né, nos Estados Unidos. Ela aparentemente virou uma dessas. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente não pode olhar para isso e falar, né, hipomania, né, só porque aconteceu um desfecho aí. O fato é que a gente não tem muitas informações para juntar e bater um quebra-cabeça e dizer que isso era, de fato, um episódio hipomaníaco. Quer dizer, meditar e acordar 4 horas da manhã não é necessariamente um sintoma psiquiátrico, né?
O que vocês Tem uma acham? galera fazendo isso, né, no Brasil hoje. Pois é. Acorda de manhã, vê live. Isso, e vê a live de finanças, live religiosa. Exatamente. Acho É que é o- uma E questão ninguém do Frei tá Gilson. maluco, né? Isso. Então só vendo uma live É às uma 4 da questão manhã. muito de comportamento, né? Uma tendência, sobretudo quando a gente pensa nesse contexto de você vencer, de você ir atrás do que é seu, construir um sonho, né? Assim, acho que tem uma filosofia por trás disso, que acho que não é evidência de nenhuma... Se a gente fosse pensar em termos hipomaníacos, né? Uma redução da necessidade do sono, se ela está acordando, se ela está indo dormir uma certa hora, ou dormindo poucas horas, mas de maneira voluntária, isso não é evidência de nada. Eu acho que, como você falou, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não Muito tomar cuidado. o desfecho como uma justificativa e um embasamento que aconteceu antes. Mas você sabe que isso é importante até para nossa consulta, né? Às vezes você tem uma suspeita que o seu paciente tem transtorno bipolar e vai pesquisar mania. Aí você pergunta, em alguma época da vida você gastou muito dinheiro? Não é uma pergunta normal da gente fazer. E a pessoa fala que sim. E aí daí a pessoa fala assim, então, teve uma semana lá que eu comprei um celular, comprei uma bolsa, comprei um carro. Então você fala, putz, certeza que é mania. Mas, pô, e se o cara tava com grana? E se o cara acabou Foi só de... responsável? Ele tava afim, tinha, né... Sim. Isso sozinho e desconectado de outras funções psicopatológicas, ou melhor, funções psíquicas Tem e baixo alterações psicopatológicas não tem valor nenhum, né? Então, eu acho que a gente julgar a partir de um pedaço, né, como a gente estava dizendo, né, tem um termo em inglês que visa muito isso, né, o cherry picking, que é você fazer uma escolha para provar um ponto, e lembrando que a gente está aqui, para além de qualquer julgamento que a gente venha fazer, não vamos sair daqui com veredito, né, a gente deixou isso muito claro no disclaimer, a gente não tem nem elementos e nem seria eticamente correto comentar o caso, porque a gente não examinou e não estamos em juízo. A defesa e a acusação vão acabar fazendo isso, né? Com um viés, com um propósito. E se a gente for pensar na clínica, se a gente for trazer esses dados para refletir como se fosse na nossa prática clínica, a gente não deve ter viés. A gente deve partir de uma referência, né, para montar o caso, não necessariamente querer chegar em alguma coisa. Que é o que eu acho que as pessoas às vezes fazem, né, Diogo? Quando elas vão olhar esses aspectos. Escutam coisas como gasta bastante, dorme pouco, é um pouco mais animado, e a partir disso as pessoas tentam provar, né? Fazem um raciocínio indutivo, né? Assim, vão chegar na conclusão, eu quero chegar nisso. Ao contrário de uma dedução que você vai juntando elementos para chegar numa conclusão. Em vez de eu pegar aspectos de vida, de curso, de sintomas, somar e de alguma forma criar o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, eu faço a hipótese diagnóstica e busco por sintomas na vida da pessoa. Que aí eu vou encontrar qualquer coisa. Sim. Se eu quiser dizer aqui que ela tem a doença da língua azul, eu vou encontrar um momento que ela chupou chiclete lá de língua azul e ficou com a doença da língua azul, entendeu? Então, exatamente. E o raciocínio clínico não se dá por essas bases. Não é desse jeito que faz. Eu queria colocar uma pontuação também da diferença entre aqui o pensamento do obsessivo e do maníaco, né? Porque às vezes os dois podem ter um pensamento ali acelerado, né? Mas a diferença está no grau e na quantidade do período de deliberação, né? Porque o maníaco, ele tem a impulsividade muito grande, então ele já parte do desejo para a ação, de forma muito impulsiva. Enquanto o obsessivo, ele delibera muito, né? Que é essa parte do devo, não devo, posso, não posso, quando que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Sim. Tá? O que eles têm em comum pode ser a quantidade de passos que eles dão pela sala, mas um deles está agindo e o outro está só ponderando. E a coisa do tipo assim, pô, vou comprar um carro, né? Do tipo assim, gastei muito dinheiro num carro. Essa é a ação. E às vezes a pessoa pode olhar do tipo assim, pô, um paciente gastou muito dinheiro, né, num carro, num período da vida e tal, mas pera, isso foi impulsivo? Sim. Né? O quanto que ele deliberou acerca disso? Então, o dado psicopatológico ele é muito mais rico do que uma coisa binária de gastou ou não dinheiro, né? Ou até imagina que você faz uma pergunta e a pessoa fala algo do tipo, eu comprei 5 computadores porque eu queria fazer uma empresa maior do que a Apple.
calma. E a pessoa... Alguma coisa aqui não está combinando. E a pessoa que comprou 10 podia estar reestruturando a empresa dela de fato. Com um plano um pouco mais proporcional. Né? Então, você quantificar o gasto, ele... É a forma como ele acontece. É a forma, é a motivação, o quão incluso ele está num contexto, né? Bom, então temos até aqui isso, uma mãe, né, entrando aí no Miracle Morning, né, entrou no esquema de pirâmide. Qual era o desfecho? Assim, tinha algo para ser vendido? Era um produto? Era um produto que você entrava e você começava a consumir os produtos desse app, digamos assim, certo. e aí você convidava amigos para entrar. E você ganhava na medida que pessoas entravam e assim sucessivamente. Tá. E tem um viés disso daí que é o seguinte, né? Às vezes as pessoas falavam assim, mas ela está muito bem. Evidentemente que todo mundo que entra num esquema desses vai querer mostrar, e vai querer mostrar que está bem, porque tem o interesse de vender para as pessoas aquele estilo de vida. Sobretudo que é um esquema de pirâmide que envolve um estilo de vida que te torna provavelmente mais ativo, mais produtivo. Então é claro que isso vai ficar mais evidente. Então tem isso daí também. Partimos aí desse momento, né, da Lindsay. E claro, são dados públicos, a gente não consegue ter acesso de fato a se ela estava bem ou se ela estava mal. De repente ela estava demonstrando assim estar super bem, mas internamente ela estava já com umas rachaduras, né, digamos, psíquicas que só ela sabia, né? Enfim, não sabemos, são suposições. Bom, vamos lá. Então, importante essa conclusão, né? Não dá para olhar para esse passado e falar, já é ali hipomania. Não, pode ser? Pode não ser? Pode não ser, tá bom? O fato é que quanto mais funcional a pessoa mais difícil de reconhecer se aquilo é ou não uma hipomania. Porque a partir do momento que a pessoa tem ou uma quebra clara de um padrão ou uma disfuncionalidade muito evidente, aí a gente já bate o olho e fala, opa, tá mais claro que é uma hipomania. Né? Ou qualquer outra coisa, né? Algo está acontecendo. Exatamente. Se a coisa está muito numa continuidade do estilo de vida, da personalidade, de quem ela sempre foi, e ela se mantém muito funcional, e no aspecto exterior, que não muda tanto, né, de bem-estar, digamos assim, isso vai passar desapercebido, né? Com certeza. Bom, então vamos entrar agora propriamente na fase que ela começa a buscar auxílio psiquiátrico, tá? O terceiro filho dela nasce, tá? Por volta de 3 meses depois do parto, essa história de bem-estar, de estar bem, não vai bem, tá? Os primeiros sintomas aparecem, pelo menos os primeiros sintomas manifestos de Lindsay. Ela relata ansiedade importante, insônia, pensamentos acelerados, então isso tudo é o que está ali constando no processo. Lembrando que pensamento acelerado não necessariamente é hipomania, né? O obsessivo pode ter um pensamento acelerado, bem como o ansioso. A gente precisa olhar aqui a forma desse pensamento, né? E, de novo, a gente não teve acesso aqui no exame psíquico da Lindsay. Então, estou relatando aqui o que estava no processo, de acordo com as reportagens diversas, né, dos sites americanos. Então, ansiedade, insônia, pensamento acelerado, dificuldade de funcionamento, então ela, né, não conseguiu mais trabalhar direito, nem cuidar dos filhos, e sintomas depressivos como desmotivação, tá? E aí vem a pergunta, né, o que estava acontecendo? Então, inicialmente ela foi tratada como um caso de depressão pós-parto, tá? Esse foi, digamos, os diagnósticos iniciais. Orbitou-se, né, esse grande conjunto, né, de depressão pós-parto, um transtorno obsessivo compulsivo, né, pós-parto, e aparentemente quem a tratou em primeiro lugar, e ela passou aí por alguns profissionais de saúde mental, não levantou uma grande hipótese de TAB, por exemplo, ok?
O fato é que ela apresentava aqui, já nessa fase, né, quando o bebê dela tinha 3 meses, um sintoma que é muito interessante da gente analisar do ponto de vista psicopatológico. O que ela falava? Às vezes aparece na minha cabeça a imagem de eu jogando o meu bebê pela janela. Então, é claro que essa é uma imagem absurda. E isso está relatado onde? Está relatado no processo, né? É. Algum depoimento que ela possa ter dado, Em algum depoimento, enfim, ela fala isso. E, pelo que a gente consegue observar desse depoimento, ela dizia isso, que não tem essa palavra, tá? Mas parece que era um pensamento muito incômodo, algo que a gente pode imaginar como um ego distônico. E por isso que talvez as pessoas tenham colocado ela nessa categoria inicial do toque, né? Porque o pensamento do toque ele é ego distônico. O pensamento do toque é muito machuca, né? Você pensar isso. Eu acho legal pra caramba isso aí, porque assim, ó, não acho legal o pensamento, né? Eu acho a discussão legal. A distinção é o seguinte, né? Vamos pensar uma coisa menos grave, porque facilita a cabeça. Então imagina que em vez de você vai pensar, eu vou jogar meu celular pela janela. Tudo bem? Vamos facilitar a gravidade da coisa. Todo mundo aqui, sei lá, em algum momento, tá andando ali perto do metrô e fala, nossa, e se meu celular cai no trilho? E se meu celular cai pela janela? Isso é pensamento ecodistônico, né? Ele é obsessivo? Ele vai ser obsessivo se ele for intrusivo, repetitivo. Intrusivo, repetitivo, de ego distônico. Controle. E aí o que a gente vai ter? Isso é um delírio? Não necessariamente, Não. porque, enfim, parece bem possível, né, esse tipo de coisa. Muitas pessoas têm, então é social. Também não tem alteração da crítica, não tem nada disso. E ter um pensamento intrusivo, obsessivo, é obrigatoriamente toque, né? Também não, porque Também eu posso ter isso sendo uma pessoa totalmente sem nenhuma doença mental. Sim. Que é bastante comum, inclusive, a gente pensar a prevalência de pensamentos obsessivos na infância, coisas, inclusive, que são do imaginário popular, aquela história de não pisar no chão quebrado, senão acontece alguma coisa. Isso. Se eu tiver tal pensamento, meus pais vão sumir, enfim. Isso é bastante comum na infância, então... E eu vou além, você citou o metrô, eu fiquei aqui pensando, né? Eu sei que você quis se afastar de algo mais polêmico, mas... Existe um fenômeno que tem um termo que eu não me recordo agora em inglês, que é você chegar na estação do metrô, na entrada do metrô, e se eu caísse aqui, ou e se eu pulasse aqui? É algo obsessivo, porque como o Victor mesmo levantou, né? É intrusivo e tende a ser repetitivo. E ego distônico. E ego distônico, exatamente. Machuca muito. Mas basta você estar perto de um beiral aí, Sim. de um prédio alto. Parapeito na janela. Você fala assim, nossa, se eu caísse, mas por quê? É totalmente incômodo, é uma coisa que você não deseja, claro. E é algo que se coloca num horizonte. Sempre que você está em um local alto, se coloca no horizonte uma possível queda. Claro. Não? Eu acho que até é meio seleção natural, né? Seleção natural, nossa. Gerar um desconforto tal que você vai se afastar daquele estímulo. Né? O que é totalmente diferente de vir um pensamento do tipo assim, se eu me jogar, os anjos de Deus vão me segurar. Exatamente. Né? Ou eu preciso me jogar para salvar a vida de alguém. Exato. Então, aqui é uma distinção importante. E esse caso faz a gente pensar e quebrar muito a cabeça do ponto de vista psicopatológico, porque parece que há uma certa conversão diagnóstica, né? De um transtorno que começa com características, aparentemente, né, do toque, da ansiedade, mas que já tem dados ali na descrição inicial, como insônia, como um pouco de agitação. E a gente vai ver um dado muito importante agora, que é a má resposta a antidepressivos, e encaminha-se psicopatologicamente para uma psicose, né? E com um desfecho mais trágico aí possível, tá? Então essa é uma particularidade do caso. Ela tinha quantos anos? Ela é de 90, então 36 anos. Tinha 34, que foi em 2023. Então ela 33. tinha 33 anos, tá.
Bom, vamos seguir. E aí vamos entrar numa coisa que eu quero fazer aqui com vocês, eu acho muito importante, que é a história farmacológica de Lindsay Clancy, tá? Começando ali no segundo semestre de 2022, com o início dos sintomas, tá? Então, ela começa com ansiedade, insônia, pensamentos acelerados, sintomas depressivos. O tratamento, inicialmente, ele é conduzido dentro de um pensamento, de uma lógica predominantemente ansiosa, depressiva, toque, certo? E aí, dentro dessa lógica, faz muito sentido você prescrever para uma paciente que era virgem de tratamentos psiquiátricos, o quê? Um ISRS, né? Um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Para quem está escutando a gente, assim, os inibidores são famosos: fluoxetina, sertralina, estalopram, Paroxetina, fluvoxamina. paroxetina, isso. E foi o que fizeram. Passaram para ela sertralina e lorazepam, tá? Depois passaram um outro benzodiazepínico. Ela piorou a insônia. Isso é um dado muito importante clinicamente. Sim. Então, ela É um dado de curso muito sensível esse. Ela piorou muito a insônia. E ela não só melhorou clinicamente, ela não teve melhora clínica e ela teve uma piora importante da insônia. Piorar muito, né? Piorar um pouco pode acontecer. E é importante a gente destacar o quanto isso é negligenciado muitas vezes ou lido de uma forma muito rasa. Sim. Né? Já nem querendo adiantar, mas assim, pensando nas hipóteses diagnósticas, aquilo que talvez a gente vai... Naquilo que a gente vai ver mais sentido, existe um delay muito grande, né? Um gap muito grande entre se fazer uma hipótese e Isso. pensar num diagnóstico. Gente, pelo amor de Deus, eu volto para o disclaimer inicial aqui. Exatamente. A gente não está julgando se as decisões clínicas tomadas pelos colegas lá americanos foram certas ou erradas, porque a gente não viu a Lindsay. E mesmo que a gente tivesse visto, a gente teria visto em outros momentos, né? Então, aqui, veja, a gente está olhando essa ideia, né, do tipo, pegar um paciente com uma síndrome ansiosa, depressiva, obsessiva, e ver como ele responde a um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Se ele responde mal e piora a insônia, isso tem que te levantar um alerta. O que foi feito no caso dela? Foi investido mais ainda na sertralina, trocado o benzodiazepínico, depois tirou o benzo, colocou, adivinha? Zolpidem. Tá? E aí, depois do Zolpidem, eles resolveram tirar a sertralina, mas colocar um outro antidepressivo, que era o Remeron, né? No caso, a mirtazapina, e uma outra droga para o sono, que é a ramelteona. Tá? Ou seja, investiram... Junto com o Zolpidem? Junto com o Zolpidem. Então, ficou Zolpidem, ramelteona e mirtazapina. Eles foram dobrando a aposta sucessivamente. Investindo nessa tentativa antidepressiva. Sim. Mas eu vou falar, não foge do que se vê por aí. Não. Não, o que se vê por aí é isso. Não é, nossa, que diferente. Gente, Isso, se alguém que chegar coisa aqui bizarra. e falar, meu Deus, que conduta. Não. É a conduta mais comum, gente. Alguém chega com sintomas de angústia, tristeza, ansiedade, vai ganhar antidepressivo, tá com insônia, vai ganhar qualquer medicação hipnótica. Não tô vendo nada muito fora da realidade, não. A gente vai ver uma sequência aqui de prescrições e tal, mas eu quero adiantar que um dos principais argumentos da defesa, né, da Lindsay, que está defendendo que ela estava psicótica e que não tinha, na verdade... Aí o Matheus vai explicar pra gente se ela não tem culpa ou se tem redução de culpa, depois ele fala um pouco sobre isso. É que ela foi tratada por psiquiatras inexperientes, e lá tem uma questão de psiquiatra / enfermeiro psiquiátrico, que tem enfermeiros podem prescrever remédios assim também, então o argumento da defesa é esse, e não só ele argumenta isso, mas como a defesa argumenta que todo o sistema, né, de saúde mental é muito furado, né, que não tem padronização, que as pessoas são mal preparadas, né? Basicamente ele está dizendo que ali é muito mal frequentado, que os profissionais bons são muito raros em saúde mental. A defesa argumentou assim, eu não sei, não tenho qualidade para dizer se isso é verdade ou não, mas esse foi o argumento da defesa. Bom, e aí, gente? Ela teve piora
com a mirtazapina, ramelteone ou zolpidem. O que fizeram? Adivinha? Trocaram por fluoxetina. Parece que, se a gente pudesse entrar na cabeça do prescritor, né, parece que em momento algum a hipótese foi abandonada. Essa hipótese inicial. Sim. E assim, a gente tem que tomar cuidado para não ser um engenheiro de obra pronta e tá aqui dizendo, claro, né, depois de tudo tudo, dia seguinte, né? médico dia seguinte, depois de tudo aqui colocado, fica muito mais fácil você saber, mas é como você disse, assim, isso deve acender um alerta na cabeça de todo mundo, porque é uma situação comum, como o Diogo falou, nada aqui é chocante em termos de como foi conduzido, mas pelo visto os colegas, né, quem quer que seja que tenha atendido, se foi um médico ou se foi um nurse practitioner, que é uma figura que existe nos Estados Unidos, que é um enfermeiro que prescreve, tem que ser considerado isso. A hipótese foi sendo cada vez mais sustentada, eles não abandonaram isso. E a gente tem que trabalhar com a possibilidade de que na consulta era isso que apresentava. Exatamente. A gente está olhando alguém do futuro, né? Isso. Então calma, Sim. né? Calma. Assim, a gente tem que ter... A gente está julgando aqui uma ideia, né? Não os Estamos colegas, discutindo um caso nem a Lindsay. hipotético e um raciocínio clínico, né, que a gente... Sim. Algo para se pensar, como você mesmo pontuou. No dia que isso acontecer com você é colega psiquiatra, você é colega médico, de um paciente com essas queixas, ter uma piora da insônia, piorar com antidepressivo, não só não melhorar, como piorar, acenda uma luz no seu painel. Essa que é a mensagem. E a luz tem que ser essencialmente revisão diagnóstica. Exato. Primeira coisa. Revisão diagnóstica em toda troca de medicamento, né? Em toda resposta não favorável. esperada, não Toda favorável, falha. toda falha, é algo que você tem que fazer minimamente reanalisando o seu prontuário, entrevistando de novo, deve ser o caminho a ser seguido e assim, certamente... Eu acho que isso foge do caso, mas é assim, quando você tem uma terapêutica que não funciona, a gente normalmente atribui isso a quê? O casamento paciente-medicação não deu certo. Né? Seja porque o medicamento não foi bom, porque o mecanismo do medicamento não é bom. Não, calma. A primeira coisa o diagnóstico está correto? Porque todo tratamento vai ser tão bom quanto for o diagnóstico. Quanto for o diagnóstico. Isso é muito importante. E aí, só que isso não é que você, nossa, vou tirar tudo que eu pensei. Não, mas a revisão diagnóstica ela é um passo a passo de toda a avaliação, Não, né? faz parte do curso do tratamento, assim, não é algo, não é um demérito, não é um erro, porque afinal de contas as coisas se esclarecem em psiquiatria não, né, transversalmente, não naquele momento, mas ao longo do curso, né, longitudinalmente, que você vai tirar essas conclusões de maneira mais clara, vai estabelecer Tem os paciente que às diagnósticos. vezes está anos com você e naquela consulta do 4º ano com você vai rever o diagnóstico da pessoa. Né? Toda vez que você prescreve novamente, você está reafirmando aquela conduta. Né? Então, se você está reafirmando a conduta, você tem que rever se ela ainda é válida. A gente, por hábito, não tira o H do HD, né, da hipótese diagnóstica. Sim, Isso está sim. sempre lá. Nunca tira a hipótese, né? Nunca é muita coisa, mas é sempre bom a gente manter. Bom, estamos agora em 29 de novembro de 2022. Lembrando que o crime aconteceu em 25 de janeiro de 23. A Lindsay, ela passa em atendimento com um enfermeiro, psiquiatra, né? Que faz a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar e entra com uma medicação que é primeira linha para tratamento de transtorno afetivo bipolar, segundo o CAMAT. De qual medicação estou falando? Tem umas 5. A queridinha do Que CAMAT. resolve tudo do CAMAT, que é boa para né? tudo e sempre. Só a quetiapina. É só a quetiapina, foi o que ele fez. Então, segundo a peça processual, né, então aqui a gente, poxa, quem não conhece o caso, quem está ouvindo aqui em primeira mão e não, poxa, conhece o desfecho, nesse momento poderia falar, ufa, né, agora vai. Infelizmente, não temos acesso à dose aqui. E tirou os outros? Também não tenho acesso. Mas é que aconteceu que foi muito, muito rápido, não deu nem um mês. Não deu nem um mês e ela foi internada. E foi final de janeiro, né? Foi final de janeiro que aconteceu o crime, aqui estamos em 29 de novembro, ela foi internada em 20 de dezembro, tá? Mas deixa eu contar o que aconteceu.
depois da introdução do Seroquel, né, que é a medicação referência, né, para quetiapina, ela teve uma piora clínica acentuada. Isso eu acho muito curioso. Isso que mais me chamou a atenção da evolução clínica. Ela passa a apresentar uma ideação daquilo, né, de fazer mal a si mesma, né, uma ideação de tirar a própria vida, um intenso, aqui, de acordo com o que está no processo, um intenso embotamento afetivo, e ela descreve, nas palavras dela, uma sensação de estar como um zumbi, tá bom? Eu posso, se tiver lugar na tela aqui, colocar os prints depois na edição. Então, a experiência inicialmente, né, denominada como pensamentos intrusivos e posteriormente interpretada na peça, aí que está uma questão importante, né? Parece que com a quetiapina tem uma virada. Aquilo que era pensamento intrusivo, a peça jurídica passa a falar agora como alucinação auditiva. Que também não é absurdo quando se a gente for só uma leve digressão aqui, quando a gente vai pensar algo que o DSM sempre orienta a gente a classificar no TOC, que é o nível de insight. Não é incomum a dúvida de alucinação auditiva quando você está olhando para um quadro de um transtorno obsessivo compulsivo de baixo insight. Será que foi isso foi aí que recaiu essa dúvida? Enfim, o que vocês acham disso? Assim, o que a peça diz é que ao longo do mês de dezembro, né, de 2022, e ela foi internada em 20 de dezembro... Ela foi internada pelo quê? Ela foi internada por ideação. Tá? Mas ela estava apresentando, segundo a peça, pensamentos recorrentes, né, de machucar as crianças. E, ao mesmo tempo, a peça coloca que ela tinha delírios, né, paranoides, de acreditar agora o perfil muda. Então, em dezembro de 22, aqui, entra um tipo de sintoma que, do ponto de vista psicopatológico, se ela tiver mesmo, né, se houver confirmação psicopatológica disso, muda completamente o perfil. Posso mudar a pergunta? Que eu acho que você, enquanto psicopatologista, vai conseguir responder e acho que isso vai clarear bastante. Esse curso, dentro da psicopatologia clássica, é algo possível? Eu sei que possível é uma palavra muito aberta, mas é algo percebido antes como sendo intrusivo? Sim, é possível. Se encaminhar. Então, assim, aqui tem uma ideia, né? A pessoa sabe que são os próprios pensamentos, ou trata como sendo os próprios pensamentos, e ao longo de um certo curso de doença, aquilo passa a ser percebido como algo exterior ao ser, né? Exterior ao self, como é uma alucinação, né? A gente até pergunta para os pacientes, né? É uma voz como se fosse a minha, ou você entende que é a sua voz, ou isso te dá dúvida? Sim, sim. Esse curso, ele tá pensando se não poderia ser algo, pensando novamente, num caso hipotético, gente, sem julgar o caso da Lindsay. Pensando que é algo prodrômico, talvez? Sim. Tem uma questão muito parecida do pensamento, né? Tem uma coisa chamada inner speech, né? Que é o discurso interno, que caminha lado a lado com uma possível alucinação auditiva, no sentido não necessariamente de uma alucinação auditiva. Eu acho que aqui talvez a peça esteja mal escrita, mas daquele sintoma de primeira ordem de Kurt Schneider, que é o... Cara, veio o nome alemão agora, que é o Gedankenlautwerden, né? A sonorização do pensamento, tá? Que é muito parecido a sonorização do pensamento com o inner speech, tá? Então, talvez a peça esteja colocando aqui a alucinação auditiva, não sei, não sabemos, mas ela pode ter tido experiência de sonorização do pensamento, em caso de toque grave. Mas o que eu queria colocar aqui é que se houver confirmação psicopatológica disso aqui que ela passou a ter, isso muda muito o perfil, né, de doença mental, porque a peça diz que ela passou a acreditar que as pessoas, não ela, as pessoas podiam ouvir os seus pensamentos. E com base nisso ela
temia ser internada e que a internação iria trazer a consequência dela perder a guarda de seus filhos. Entendi. Então, isso acontece em dezembro de 2022. Veja, isso aqui muda completamente o perfil psicopatológico do caso. Um toque não tem isso. Tá? O pior toque Desconfiança. não chegaria nada Não. próximo disso. Aqui já tem Não, uma tem quebra. toques muito ruins, mas por outros Sim, motivos. não, né? quero dizer, em termos de se desenhar dessa forma, o toque jamais chegaria. Eu queria fazer uma parte também fora. Eu acho que um dos sintomas mais maltratados é a alucinação. Se maltratado, você quer dizer... Mais mal descritos. Sim. Gente, é o seguinte, alteração da senso-percepção, né? A gente tem que ver se aquilo tem as características de uma imagem, né? Externalidade, permanência, imutabilidade, nitidez. Quando você fala, digamos assim, um paciente chega para você e fala, eu escuto gente me chamando lá fora. Isso é uma alucinação? Pode ser, pode não ser, né? Tem todas essas características, tem externalidade, nitidez, imutabilidade, né? Permanência. Senão, não é uma alucinação, né? Então, eu vou voltar no que a gente conversou anteriormente. As pessoas discutem casos ou trazem casos em que qualquer relato do paciente é dito como alucinação, né? Eles desconsideram o exame psíquico durante a consulta, né? Então, eu imagino, gente, imagina você estar aqui, você escuta uma voz, eu ia ficar aterrorizado. Ia ter um afeto envolvido de alguma forma aquilo ia se com externalizar. uma voz, né? E tem uma outra questão, assim, tem aquela discussão de se eu ter a ciência da alucinação, se aquilo é uma alucinação verdadeira ou não, né? Numa alteração da crítica, eu não terei ciência de que aquilo é uma alucinação. Vocês estão ouvindo uma voz que é a minha nesse momento, vocês acredito que não estão alucinando. Mas não seria diferente de ouvir a minha voz, ouvir uma voz alucinatória. Você quer dizer que o registro sensorial é exatamente o mesmo. Eu brinco, voz entra pelo ouvido, né? Não entra pelo pensamento, pela cabeça, né? E por isso que vulto muitas vezes não é uma alucinação visual. Que foi, se eu não me engano, o Jaspers escreveu pseudo-alucinação e foi um termo que a psicopatologia foi abandonando justamente por não ter uma consistência tão grande, né? Sim, isso está no capítulo de consciência do objeto, ali no Psicopatologia Geral. Tá? Na primeira parte ele diferencia isso. E nos mesmos predicados que o Diogo colocou. Tá? Exatamente isso. Então, é muito maltratado. E o problema é, se um paciente é dito que ele tem uma alucinação, o que obrigatoriamente está ocorrendo ali? Uma psicose. Sim. E isso muda qualquer... Sim. Eu estou falando igual o ChatGPT, né? Isso muda tudo. E isso muda tudo. Então, se eu tenho uma psicose, eu vou ter uma depressão com psicose, eu vou ter uma mania com psicose, Existe eu vou ter uma existe psicose um primado primária. da psicose, né? Nesses Então, casos, inclusive. É isso aí. Existem quadros psiquiátricos, existem quadros psiquiátricos ocorrendo com psicose, gente. Coisas diferentes. Tratamentos diferentes, atuações diferentes. Sim. Boa. Então, estamos aí no dia 20 de dezembro. A Lindsay procura o Massachusetts General Hospital. Acaba sendo internada por ideação, né, de tirar a própria vida. E aí ela desenvolve, né, sintomas importantes de anedonia, sintomas depressivos de perda de motivação, mas ao mesmo tempo, segundo relatos ali do registro do hospital, ela também tem pensamentos acelerados, dificuldade para organizar esses pensamentos, problemas de memória, ansiedade e está descrito insônia. Mas será que é insônia ou redução? Isso aí é uma dúvida recorrente, né? Que Às vezes as pessoas descrevem mal. E uma das coisas que foi colocada no processo por parte da defesa é justamente a má qualidade dos prontuários médicos. Tá bom? Teve até essa questão dos pensamentos acelerados e pressão de fala, né? Que virou até meme na internet, né?
que ela escreveu sem colocou vírgula, né? Não Uhum. tinha isso, isso e isso. Só que aí o advogado tenta forçar, não tinha a primeira palavra, a segunda você não disse que não tinha, Exatamente. né? Isso estava no... depois que ela teve alta do Massachusetts, né? Aliás, acho que antes, enfim, nesse processo, nesse finalzinho, né, de dezembro, ela estava já passando com uma psiquiatra, que essa psiquiatra que saiu aí nos vídeos, tal, que acompanhou ela até o derradeiro, né, momento. E aí os registros no prontuário estão um pouco confusos e a defesa está alegando, tipo assim, não, olha, o que você quis dizer foi isso no prontuário. E a psiquiatra falando, não, o que eu quis dizer é o que eu quis dizer. Como é que você sabe que eu quis dizer isso? Mas, de fato, isso, a lição que fica para nós, né, médicos, é que a gente tem a obrigação de ser absolutamente claros, né, no nosso prontuário, porque aquilo é a nossa, enfim, a nossa defesa jurídica, e não só a defesa jurídica, aquilo é um documento que atesta a saúde ou a doença dos nossos pacientes, tá? Vamos para o último, né, os últimos movimentos medicamentosos, e assim, de novo, a gente não tem a total capacidade de julgar se isso foi certo ou errado, mas tem coisas aqui que chamam bastante a nossa atenção, né? No dia 3 de janeiro, ela pediu para ter alta, né, por conta do aniversário da filha dela, e ela queria passar esse aniversário em casa. O que foi realizado de movimento medicamentoso aqui? Resolveram interromper o Seroquel, né, a quetiapina, interromper os benzodiazepínicos e colocaram trazodona para o sono. Somente. E aí ela recebe alta no dia 5 de janeiro com trazodona e vai para casa, né? Ela vai para casa exclusivamente tomando trazodona? Exclusivamente E a tomando hipótese trazodona. diagnóstica de alta foi? Não tem esse dado. Porque muda. Não, assim, é alguém seguindo alguma coisa que faça sentido, descartou qualquer alteração relevante, qualquer adoecimento grave, porque, afinal de contas, supondo um toque, supondo uma depressão com sintomas psicóticos, supondo transtorno afetivo bipolar, em nenhum cenário essa é uma prescrição razoável. Talvez fazendo esse exercício de pensar com a cabeça do psiquiatra que prescreveu trazodona, ele olhou assim, do tipo, olha, ela piorou com a quetiapina, né? E de fato, a quetiapina, aqui a gente não, mesmo que a gente estivesse lá, né, mesmo que a gente fosse o psiquiatra do Hospital de Massachusetts, a gente não pode também afirmar que a ideação que ela teve foi causada pela quetiapina, né? Isso pode ter sido uma evolução natural da doença. Ela já estava nesse caminho clínico e a quetiapina entra no meio, né? Exato. Que pode ser só uma correlação sem causa. Ela tomou quetiapina por 20 dias. Né? Não deu tempo. Não deu tempo, né, gente? A quetiapina demora. Às vezes a gente não tem o dado também se ela começou, por exemplo, com Seroquel XRO 300mg, ou se ela começou com Seroquel 25 e foi progredindo, e, enfim. A gente não tem esse dado, tá? O fato é que eu tô tentando imaginar como que a pessoa que suspendeu a quetiapina pensou. Só para fazer assim, um outro adendo que eu quero fazer, né? Tem gente que acha que o remédio ele é bom para. Então, assim, trazodona é bom para sono? Sim, mas não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que hipóteses diagnósticas, doenças específicas terão tratamentos específicos e não é bom para, né? Porque senão eu vou sempre cair naquilo. Fluoxetina é bom para a depressão? É bom. Todo tipo de depressão? Não, porque as depressões diferentes, elas vêm de doenças diferentes. Se for uma depressão maior é uma coisa, depressão bipolar é outra, depressão vascular é outra, e assim vai. Isso aí. Bom, o fato é que ela continua apresentando piora. No dia 16 de janeiro, ela
vai no psiquiatra, e aí ela tem um quadro depressivo muito grande, né, segundo relatos, e ocorre a decisão clínica de começar amitriptilina 10 miligramas. Tá? Depois, no dia 20 de janeiro, ela permanece profundamente, né, deprimida e com pensamentos aqui muito perturbados, uma sensação de estar emocionalmente anestesiada, né? Ela volta com aquela sensação de zumbi que ela relata. E aí no dia 23 de janeiro, tá? Ela passa numa consulta novamente e a amitriptilina é aumentada para 20 miligramas. O registro no prontuário descreve maior ansiedade, palpitações, ansiedade matinal aumentada, humor flat, ausência de motivação, sensação de estar emocionalmente anestesiada, necessidade de se forçar a levantar e sair de casa, sono pobre, né? Eficácia das medicações insight condição psiquiátrica geral unchanged, né? Apesar da persistência desse quadro, a amitriptilina ela é mantida. Naquela noite do dia 23 para o dia 24, a Lindsay ela não dorme, segundo o relato do seu marido Patrick. E aí não no dia 25, gente, é no dia 24 de janeiro que acontece a tragédia, tá? O Patrick, ele sai de casa, então durante o dia, a Lindsay vai lá e acaba tirando a vida dos seus 3 filhos, tá? Supostamente, né? Alegadamente. É isso que a peça nos diz. Sim. Pelo menos essa questão da autoria não está em xeque, né? A autoria não está em xeque. Nenhuma das partes está questionando. Como eu não estava lá vendo, isso. Eu não vou... acho que é sempre bom a gente colocar esse disclaimer persistente, alegadamente. De acordo com a peça. A nossa discussão, eu acho que ela é mais no âmbito assim, o que é um diagnóstico, o que é uma imputabilidade, que a gente vai ver já, o que é um tratamento, né? Eu acho que o que me pega um pouco, eu não sei discutir, quer dizer, não vou discutir exatamente as medicações, mas é que a gente tem que ter uma coerência entre hipótese diagnóstica e tratamento utilizado. Puxa o que você falou antes, né? Esse bom para, ele vai ser esse axioma que a gente tem, né? Todo tratamento é tão bom quanto é o diagnóstico. E aí você tem que ter uma pertinência, né, daquele tratamento para o que você espera, inclusive, né, enquanto curso e desfecho. E eu acho que a gente podia pensar nesses termos, né? Assim, se a gente for olhar todo o curso de doença que ela teve, o que a gente pode inferir, né, do que aconteceu com ela nesse intervalo todo? Eu acho que, assim, igual a gente falou, né, engenheiro de obra pronta é sempre a posição mais confortável de todas, né? Mas eu tenho um pouco a impressão que eu vou trazer isso talvez nem tanto para o caso da Lindsay, mas para o caso do que eu observo, né, na minha prática clínica, que as pessoas botam muita fé, talvez, em antidepressivos, né, principalmente seletivos de serotonina, né, insistem muito nessas medicações, talvez pelo fato de serem medicações muito acessíveis, muito baratas, poucos efeitos colaterais, uma espécie de bola de segurança, né, de todo mundo. E meio que assim, não sabe o que a pessoa tem, então passa uma sertralina, uma fluoxetina, que, entre aspas, em geral, mal não vai fazer, né? Mas não é bem assim. As pessoas têm uma grande preguiça diagnóstica, né? Essa é a realidade, porque não sabem fazer diagnóstico psiquiátrico. Acham que tudo é ansiedade ou tudo é depressão, e não é verdade. Essa vai para os anais. Preguiça diagnóstica. Eu gosto da preguiça terapêutica também. É porque uma preguiça diagnóstica necessariamente leva... Eu falei em algumas reuniões já da preguiça terapêutica. Uma preguiça terapêutica. É preguiça diagnóstica. Acontece em boa parte. Os nossos pacientes, muitos deles são vítimas de preguiça diagnóstica. Quantas vezes não chega para você alguém que passou por vários profissionais e só agora estão aqui me perguntando isso?
Exato. Mas sem querer parecer que a gente está num pedestal, assim, né? Às vezes não é preguiça, às vezes o treinamento permite aquilo. Uhum. Ou acaba levando então, aquilo. Se não tem alguém pegando na sua mão, como teve pra gente, vem cá, olha esse quadro, tá vendo isso? Pergunta tal coisa, tá vendo outro aspecto, né? A psiquiatria, ela tem esse processo artesanal, esse processo de ofício que a gente vai aprendendo, que muitas vezes ensinaram pra gente, né? E se você não recebe esse ensinamento nas práticas, fica difícil, né? Em algum ponto você replicar esse cuidado, tá? Porque senão a gente vai criar uma forma de que todo mundo que não faz dessa forma tá agindo de preguiça, menos boa fé, né? Acho que não, às vezes o problema tá mais no treinamento, né? E tem um outro paradigma que é assim, popularmente, e até para quem não é psiquiatra, saúde mental basicamente é depressão e ansiedade. Né? Ter saúde mental é combater a depressão. Gente, depressão é realmente talvez o quadro mais prevalente, mas ele é 1/3 do que a gente atende. Isso. Né? Então, vai muito além, né, psiquiatria. Matheus, fala pra gente dessas implicações, né, do fato assim, então se tiver comprovado mesmo que ela estava psicótica, o que muda no processo para a Lindsay, se ela estivesse sendo julgada aqui no Brasil, por exemplo? Tá, eu queria fazer um comentário antes, até para as pessoas talvez entenderem um pouco da dinâmica. Os Estados Unidos são uma federação com grande independência entre suas unidades. Né? Cada estado é quase um mini país, assim. Existe uma liberdade muito grande para se formatar o ordenamento jurídico de cada lugar. Em Massachusetts, a gente tem algumas características. Primeiro, o ônus da prova. Então, a quem cabe provar que o indivíduo tem aquele quadro ou não, tem aquela condição ou não, vai ser da acusação. Ao passo que aqui no Brasil seria a defesa a quem recairia esse ônus. E o modelo lá, ele é num formato muito adversarial. Para quem já deve ter assistido isso em séries, em filmes, né, que a gente tem grande profusão de material midiático dos Estados Unidos, é muito comum ver o perito médico no púlpito, né, no tribunal do júri, dando o seu parecer e cada uma das partes levando o seu próprio perito, que é como a coisa é feita lá e na maior parte dos estados dos Estados Unidos. Você vai ter dois pontos de vista, né? É um modelo adversarial. Aqui no Brasil é um pouco diferente. O juízo tem o próprio perito, então é quem fala, digamos, o juiz é chamado aqui no Brasil de peritum peritorum, é o perito dos peritos. Mas para quando carece a ele algum conhecimento prático, que pode ser na psiquiatria, mas pode ser na engenharia, pode ser na toxicologia, pode ser em qualquer outra coisa, ele vai chamar alguém que vai olhar com os olhos dele, alguém que não pode ter um viés, né, que tem que se privar ao máximo de qualquer viés de qualquer uma das partes. E as partes vão chamar os seus assistentes técnicos, que vão ser pessoas que vão acompanhar o ato pericial, que é privativo e sigiloso dentro do contexto do processo, tanto quanto é uma avaliação clínica que a gente faça. E aí cada um vai emitir, o perito vai emitir um laudo e cada um dos assistentes técnicos da parte vai emitir um parecer. Então vão opinar sobre o que disse o perito, abonando ou desabonando aquilo, trazendo suas argumentações. Né? E lá também tem uma questão sobre os possíveis desfechos, né, caso ela venha a ser condenada, é um modelo binário de culpa e não culpa. Então ela pode ser culpada ou ela não pode ser culpada. Aqui no Brasil a gente vai ter uma categoria intermediária, né, que a gente vai pensar em culpa, a gente puxa o termo da imputabilidade. Existe a imputabilidade plena, a semi-imputabilidade e a inimputabilidade, que é quando a pessoa ela é isenta de pena. Caso ela fosse considerada inimputável, isso supõe duas coisas. Que a capacidade de entendimento dela estava prejudicada por alguma questão de saúde ou que a capacidade de autodeterminação dela estava prejudicada. Essas condições podem ter uma abolição completa ou um prejuízo. E haver ou não abolição completa e prejuízo vai dizer o que é semi-imputável caso seja um prejuízo parcial e inimputável caso seja um prejuízo completo. O que o perito tem que provar? Primeiro, existe doença psiquiátrica? Tá bom, digamos que exista. E é esta doença aqui. O perito vai concluir por esta doença, qualquer que seja ela. Existe relação entre a doença psiquiátrica
e o ilícito cometido, existe uma relação direta, aquilo estava em atividade naquele momento, e se houver, para aquele ilícito, existe um prejuízo no entendimento ou na capacidade de autodeterminação, se a gente tiver um prejuízo completo, ela vai ser inimputável, vai haver uma absolvição imprópria e ela vai cumprir uma medida de segurança, que pode ser um tratamento ambulatorial, pode ser uma internação em um hospital penitenciário. Se houver uma semi-imputabilidade, isso pode ser convertido em tratamento curativo, como, novamente, uma medida de segurança, ou ela pode cumprir a pena com alguma amortização, como tem uma redução do tempo de pena que ela pode ser submetida. Então tem essas pequenas diferenças E se ela for 100% culpada, aí ela vai para o presídio comum. Vai para o presídio comum responder o processo com qualquer outra pessoa, né? Então, assim, a doença mental aqui ela vai fazer muito sentido para caracterizar esses estados. Lá nos Estados Unidos, né, é essa questão mais binária, né, que vai ser muito diferente. E aqui a gente tem esse paradigma dessa categoria intermediária. Mas só eu sendo Sabe semi-leigo tudo, hein? aqui. Parabéns aí, o cara tá afiadíssimo. Tá afiado, né? E nem sem ler, hein? Manda aí, Diogo. Semi-leigo aqui. Uhum. A inimputabilidade não invalida o ato. Não, a pessoa só é impropriamente absolvida. Porque ela não tem a capacidade de responder Exatamente. por aqueles atos. Exatamente. Seja porque ela tinha um prejuízo total na capacidade de entendimento, seja que ela tem um prejuízo total na capacidade de autodeterminação. Top. Certo? O que mudaria para ela, no caso, Uhum. já só para a gente receber uma inimputabilidade nesse momento? Então, aí a gente precisa primeiro partir de alguma hipótese diagnóstica. Isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, vamos pensar no caso brasileiro, assim, se ela for declarada como psicótica. Certo. Ela estava, né, o perito vai concluir isso, que ela estava psicótica naquele momento, ouvindo vozes que mandaram ela tirar a vida dos filhos e depois tentar atentar contra a própria vida. Certo. O que na sua experiência você acha que iria acontecer do ponto de vista de decisão judicial, aí, criminal? Então, nesse caso a gente tem todas os operadores para concluir por uma inimputabilidade, e eu faço o caminho que a gente geralmente faz, o raciocínio forense ele se dá dessa forma. Primeiro, considerar qual ilícito. Então, a pessoa não é inimputável para qualquer coisa. Porque se uma pessoa, num quadro psicótico, ela comete uma fraude financeira, que não tem uma relação com o quadro dela, se ela deixa de pagar uma conta e estava ciente de que aquilo era uma coisa importante, se ela prejudica alguém de alguma forma, ela não vai ser inimputável para aquele ilícito. Mas pensando nesse caminho todo, então o ilícito em questão é esse, a denúncia é essa, ela está sendo denunciada e julgada por este crime, por atentar contra a vida dos filhos, né, por ter causado a morte dos filhos. Vai se pesquisar em seguida qual o diagnóstico. A doença, a pergunta na cabeça do psiquiatra forense é essa, a doença, que em não havendo doença, em não havendo uma doença que no nosso ordenamento jurídico principalmente não está descrita na CID, do Código Internacional de Doenças da OMS, então o papel do perito está encerrado. Não constatei doença aqui, então nem se abre a discussão de imputabilidade. Em havendo doença, aquela doença prejudicava naquele momento a capacidade de entendimento e autodeterminação para aquele ato. No caso, a gente pode entender que, sim, uma pessoa com quadro psicótico, ela tem um juízo de realidade que não corresponde, talvez não tenha necessariamente um prejuízo na capacidade de autodeterminação, até porque, comentava isso até um pouco mais cedo, né, Diogo? A pessoa, haver ou não haver planejamento não significa que a pessoa é necessariamente imputável, porque... Nem está psicótico, nem não. está psicótico, não. Porque eu posso ter um delírio de que os meus colegas psiquiatras aqui são agentes da CIA que querem me matar, que querem atentar contra a minha vida, e se eu não atentar contra eles, se eu não me defender dando fim à vida deles, eu estou em risco, minha família está em risco. Pode haver um núcleo delirante que traga dessa forma. E que você pensa nisso por muito tempo. Exatamente, que eu planejo, por exemplo, olha, eu vou encontrar o Vitor na porta da casa dele, que eu sei que ele sai com o cachorro à noite, e eu sei a hora que ele sai, eu fiquei observando isso um tempo. O Diogo sai do consultório, entra no consultório muito cedo, eu posso encontrar ele lá e fazer...
Essa capacidade de planejamento... Tinha um paciente no CAISM que ele achava que estava sendo perseguido por agentes eu não vou falar o nome para não cortar o vídeo, mas da Segunda Guerra Mundial, aquele ditador bigodinho, Certo. que achou que estava sendo perseguido por esses caras. E que a única saída para ele era aprender a tocar piano. Tá. E que aí esse paciente ele desenvolveu uma capacidade do nada de tocar piano. Então tem um pragmatismo mesmo estando psicótico. Sim. A presença de pragmatismo, aliás, não é fator aqui, né? Mas aí, voltando para a discussão. Então a gente já estabeleceu, o ilícito é esse, o diagnóstico é esse, e aquele diagnóstico interfere nessas duas esferas, no caráter volitivo e no caráter ideativo. Se interfere, se o entendimento está prejudicado, né, pode ser desde uma desorganização de comportamento, pode ser desde um delírio pautando aquela ação, ou um prejuízo muito grande na capacidade de autodeterminação, aquele indivíduo vai ser isento de pena. Né? O Código Penal traz isso no seu artigo 26. É isento de pena e traz isso bem caracterizado nesses termos. Assim, a linguagem, né, desses códigos, ela não é a nossa linguagem. Então, isso a gente vai chamar, né, que qualquer operador do direito pode estabelecer um incidente de insanidade mental. Imagina se isso são termos que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso consultório. Mas é dessa forma que se dá. A avaliação pericial vai acontecer neste contexto, e o perito, ele, nesse caso, é perito do juiz. Então, vai ser quem vai estabelecer isso ou não vai estabelecer isso, e cada uma das partes vai se posicionar na medida em que... E aqui a gente também tem uma questão, né, que lá talvez eles não tenham tanto acesso, de apresentar quesitos. As partes podem apresentar quesitos. Então, estando eu na defesa, ou representando o Ministério Público como acusação, ou representando a defesa da paciente, no caso, da Lindsay, eu posso fazer perguntas para o perito, que naturalmente vão direcionar para o entendimento que eu tenha formado. Né? E aí, fazendo o perito responder daquela forma, eu digo, veja só, excelência, como o meu ponto está sendo provado aqui. Né? É um método, um recurso metodológico que se tem para se provar um ponto na avaliação forense. Interessante, muito bom. Muito bom. Vamos aí. Antes de encerrar, eu acho que suscita uma questão que eu acho que a gente falou muito da parte, né, médica, talvez legal aqui, mas vocês já imaginaram como que está a cabeça das pessoas que sofrem de alguma doença mental e que estão gestando, que são mães? Sim. Eu imagino o quanto essa história não traz aí um medo, né? Não traz uma insegurança. E eu acho que a gente tem que ser totalmente solidário, né? Porque, assim, isso não é comum de acontecer. Não, isso está longe de ser comum. Quando a gente fala, inclusive, em comportamento violento, em violência, existe ainda, né, um estigma muito grande em relação às doenças mentais. E a ideia de que pessoas com transtornos mentais graves são pessoas perigosas, agressivas, e a gente sabe isso por fato, por pesquisa, que na sua grande maioria, indivíduos com transtornos mentais graves são muito mais vítimas de agressão do que perpetradores de violência. Isso. E que hoje, cada vez mais, a gente entende que o período de gestação, o período puerperal, é um período que a gente vai fazer um tratamento. E que antigamente, às vezes, a tônica era, não, nesse período não se trata. Pode ser perigoso pro binômio mãe-bebê, então a gente não vai tomar nenhuma conduta. E hoje mudou muito o entendimento, né? Que o entendimento que é um momento de tratamento, claro que é um tratamento com características próprias, mas é um momento de investimento na saúde também. Né? Não é um momento de você ficar ali espectador da saúde. Não, é o momento de investir na saúde da mãe, né, principalmente. E acho que é muito lícito aumentar a vigilância, né? Se você, colega psiquiatra, está acompanhando um paciente durante esse período, a gente tem colegas que trabalham com perinatalidade, com puerpério, sempre ter um olhar cuidadoso para esse momento, sabendo que é um ponto muito sensível, né? É um fator de risco para você agudizar ou até mesmo passar a apresentar transtornos, né, psiquiátricos, mesmo graves.
você estando bem acompanhado por alguém que tem essa curiosidade, que tem esse cuidado, pode ser muito importante nessa hora. Assim. Justifica, como você falou, essa preocupação, né, Diogo? Justifica. E quando uma coisa se torna midiática, né? É claro que vão fazer isso pelo bait, né? Vão fazer isso pelo clique. Claro. E vão colocar da forma mais sensacionalista possível. Mas, gente, não... Tem poucas coisas mais hediondas em termos, né, sociais e morais do que uma mãe dar cabo da vida dos próprios filhos. Uhum. Eu acho que isso mobiliza muito, né, a opinião pública, porque a gente tem todo esse construto cultural da figura da mãe, sendo essa figura de cuidado. Você vê às vezes, né, discussões leigas sobre isso. Mas justo quem tinha que proteger está colocando em risco. Claro, né, como você falou, dá para você formatar para trazer o clique, mas aqui a gente está justamente tentando trazer uma seriedade para essa discussão e buscando informar das maneiras de raciocinar, né, das maneiras de pensar um caso e como conduzir ao longo desse difícil período, né, como a Linda estava passando, por exemplo, o quanto esse olhar tem que ser ajustado. É isso aí, meu recado final, assim, eu queria passar por todos os colegas psiquiatras, né, que vocês tenham, assim, um exercício, acho que de humildade mesmo, né, que todos nós devemos ter, de revisão diagnóstica. É muito comum que os nossos pacientes, eles não evoluam bem, né, e a gente trabalha muito, todos nós trabalhamos muito, né, e às vezes na correria do dia a dia, às vezes a gente deixa passar os pacientes mais graves, porque são casos que às vezes exaurem a gente, a nossa capacidade de pensar. Às vezes, chega no fim do dia, a gente só quer chegar em casa, abraçar nossos filhos, jantar, tomar banho, dormir. A gente sabe que no dia seguinte tem mais, né? Mas tenham dedicação, tenham um hábito, de repente, de sempre selecionar 5, 10 casos, dos casos mais difíceis que vocês têm no consultório, e trocar uma ideia com colegas, falar assim, olha, esse caso eu estou apanhando, né? Esse caso aqui não melhora, né? Troca uma ideia, conversar, né, com os pares é sempre uma boa prática, e eu acho que essa é a minha sugestão, porque, lógico, tendo por uma capacidade imaginativa aquilo que aconteceu, que pode ter acontecido, no caso da Lindsay, uma atividade de revisão diagnóstica, né, uma atividade de, talvez, revisão da prescrição, né, não sei se poderia vir a ser algo prudente com certeza, né, a gente nunca sabe quanto que isso mudaria desfecho, evidentemente isso não é algo que a gente pode dizer, do tipo, se tivesse sido feito isso... Bola de cristal reversa, né? O desfecho seria outro. Não, de forma alguma a gente pode afirmar isso. Mas acho que uma lição que fica, que eu gostaria de deixar esse recado final é esse. Selecionam 10 casos do consultório que a gente está indo mal e conversem entre si. A gente sempre faz isso, né? A gente sempre conversa um com o outro, tipo, olha, tem um caso difícil, me ajuda aqui, né? Só lembrando que supervisão não é necessariamente feito com alguém mais experiente, é feito com outra pessoa. Pares, né? Pares, exatamente. Recado final algum aí, doutor Diogo? O recado final é isso aí, viu? Não, porque esse caso me traz mais pensamentos do que muita coisa, assim, né? O que eu posso rever na minha prática, na tristeza que deve ter sido toda essa história, né? A primeira... Eu sou totalmente reservado nisso, não gosto de ver história triste na internet, eu me reservo a não se expor isso de maneira voluntária. voluntária. Não me expor e não dar audiência, sabe? Claro. Eu acho que esse caso ele serve de uma forma didática, né? Mas eu normalmente não dou audiência para tragédias assim. E o que mais me vem então são reflexões da prática, da vida, do medo que as pessoas devem estar, do como todo mundo que está envolvido deve estar se sentindo. E eu acho que é empatizar mesmo, é o que a gente mais pode fazer agora. Eu também penso da mesma forma, Diogo. Acho que dar palco para isso no aspecto gerar um clique, gerar um engajamento, uma coisa que não faz bem, só faz bem para quem é dono de plataforma, né? Isso não faz bem para as pessoas. E também assim me faz pensar como é que está esse casamento, né? Como é que estão essas pessoas,
como está sendo o sofrimento dessas pessoas envolvidas, e é uma família que foi despedaçada, né? Acabou. Uma família que acabou. E o papel que a gente pode ter nisso, o esmero no nosso trabalho, o cuidado, a gente falou aqui, fez até a piada da preguiça diagnóstica e da preguiça, né, farmacológica. O nosso cuidado ele é muito importante, né? Ter esse esmero, ter esse pé atrás, essa humildade, como você mesmo falou, de discutir um caso com um colega, às vezes pode mudar algum desfecho, que a gente não sabe se mudaria esse, mas coisas menos dramáticas as pessoas podem viver melhor se aquelas que nos procuram têm um trabalho bem feito da nossa parte. Então, acho que é por isso que material como esse aqui existe, por isso que conversas como essa aqui existem, para inspirar pessoas a fazer o que a gente acaba fazendo aqui, né? Sempre entre nós, conversar, levar informação de qualidade. Esses são os meus recados finais. Tá bom, gente. Olha, agradeço aí vocês que acompanharam até aqui. Peço, por favor, que se inscrevam no canal, já sabe, deixa o like, deixa o comentário e a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.